Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal pessoal com conteúdo técnico sobre dólar dessa vez. Todo final de semana tem conteúdo sobre índice e também sobre dólar, então ative as notificações aí. Considere se inscrever nesse canal novo, Bruno Mazzoni. É ele quem vos fala e vamos lá pessoal, as principais pautas do vídeo de hoje. Vamos falar sobre DXY, vamos falar sobre mini dólar na ótica mensal e vamos falar também sobre dolinha nos pontos, tá? Usando como a rolagem foi amigável, apesar da alta volatilidade pós, né, na sexta-feira principalmente, ela foi amigável em relação ao fechamento do contrato U, pulando para o V, e eu vou utilizar aqui o IDOFUT, tá? Então o dólar perpétuo, porque eu acho que os pontos são mais relevantes, tá? E conforme for evoluindo a volatilidade, eu achar que tem alguns pontos ali do contrato V negociado que podem ser interessantes, eu adiciono, eu comunico vocês, tá? Mas por hora vou utilizar aqui o IDOFUT, que está bem interessante, os ponticos dele, tá? Bom, sem mais delongas, pessoal, disclaimer na tela. Como eu falei, considere se inscrever, o canal é novo, chama os seus amigos e amigas aí que operam esse canal que tem um viés mais técnico, mais gráfico, tá? E eu estou trabalhando aí para construir com vocês mais conteúdos ao longo da semana, não só esses aos finais de semana. Então, ativem as notificações, pode aparecer uma surpresa aí nos próximos dias para vocês. Bom, vamos lá, pessoal, a gente começa com o DXY, sempre prestando contas em relação à semana anterior. Então, continuo ainda, com o viés que o DXY, ao expandir para além dessas bandas em amarelo, pessoal, nós temos um problema no dolinha. Não necessariamente no Ibovespa, por quê? O Ibovespa recentemente, tá? Até para minha surpresa, foi antes de setembro, a gente teve ali o último dia de agosto e o primeiro dia de setembro já de alta, mas nós estamos sendo puxados por commodities, é um trade clássico de commodities. Tá? Então o DXY meio que não faz tanta diferença no Ibovespa. Aonde ele vai bater? No dólar. Tá? E aonde ele pode bater, muito provavelmente, na nossa curva de juros. Tá? Então, mercado de juros e mercado de dólar, o DXY bate no Ibovespa, pessoal. Tanto Petro como Vale estão nem aí. Tá? Sinceramente, não é de lá que podemos ter o fluxo sendo extraído dessas duas grandes companhias, por exemplo, que puxam o Ibovespa, e também os bancos, vamos assim colocar. O DXY aqui não tem tanto impacto, né? O DXY vai ter mais impacto no nosso dólar, consequentemente a inflação futura, né? Em algum momento, porque o dólar ficando mais caro, ficamos mais inflacionados aí. Mas as ações exportadoras se beneficiam. Então o Ibovespa não sentiu muito essa super alta do DXY, o que eu demorei um pouco para sacar, porque não necessariamente no início da alta do DXY nós tivemos commodities em alta, muito pelo contrário, o minério estava em queda, o petróleo estava estável, tá? E aí sim, a segunda metade aqui, vai do segundo quadradinho amarelo do DXY, aí sim, petróleo e minério de ferro respondendo, Petrobras reajustando preços, e a gente deu de ombros aí para um DXY forte, porque ele está atualmente no mesmo nível, pessoal, muito próximo do nível de março e de maio. Tá? Então esses níveis, o Ibovespa na época estava ali a 102, 104, 106, tá? Então o DXY mesmo com esse rally não impactou para depreciar o nosso Ibovespa. Ele está segurando sim o nosso dólar, né? O dólar teve um pouquinho mais de volúpia compradora, depois de atingir os 4,70, hoje namora aí os R$5 de perto, os 4,90, já é praticamente praxe e preço médio aí da última semana. Bom, o que nós temos para a semana então, pessoal? A expectativa, tá, é que sim, né, o fluxo do dólar mundo, DXY aqui, esteja ganhando essa força, mas não por muito tempo. Nós já começamos a ver alguns sinais de fraqueza da economia americana. Então eu vou sempre colocar para vocês pontinhos próximos e não um rally para retestar a máxima ou para retestar principalmente esse candle aqui, que é o candle mais ineficiente da queda atual. Tá? Em algum momento a gente deve ter o dólar chegando lá, mas não no curtíssimo prazo. Tá? Porque nós devemos ser inundados aí no pós-verão americano de dados um pouco mais fracos. Tá? E aí, curva de juros por lá e DXY também mantém um pouquinho da calma. Tá? Mantém um pouquinho da calma. E o fluxo, pessoal, não está indo necessariamente aqui pela pujança econômica dos Estados Unidos. Pode ser, né? A gente pode especular aí que o pessoal não está querendo financiar mais a dívida americana e estão sacando as maturidades que vão vencendo, pegando esse din-din e não reinvestindo para refinanciar a dívida americana. Então uma evasão de dólares pode ser o que esteja causando, né, essa alta do dólar, simplesmente porque saindo o dólar não há muita oferta, tá, desse mesmo,
e aí a demanda mais ou menos que se mantendo na mesma, o dólar se aprecia. Então, pela primeira vez aqui nos últimos tempos, o DXY não ganha pujança, tá? Pela força necessariamente, ou só pela força, tá? Da economia americana. A gente pode ter ali um pouquinho de evasão de dólares, e aí esse cidadão aqui ganhou força, e podemos dizer também que as continhas estão sendo feitas no carry trade, e o Fed Funds, no momento atual, com boa parte, se não toda a parte de Wall Street, apostando que os juros não sobem mais, renda fixa para a americana. Então, isso também pode ser ali privada, pode ser renda fixa de curto prazo, tá? Os Estados Unidos com problema de se financiar para o longo prazo, tá? Pode ter gerado aqui uma escassez de dólar, uma evasão de dólares do país, tá? Já no curtíssimo prazo e olhando para o Fed Funds, esse dinheiro pode estar indo aí para os títulos de renda fixa, conseguindo aí, mantendo aí o dólar aquecido pela sua atratividade agora do carry, né? Um momento até parecido com os emergentes, né? Quando o emergente sobe juros, a moeda se valoriza. Pode ser que os Estados Unidos vivenciou em agosto a primeira vez, tá? Nos últimos 6 a 12 meses, um pouquinho mais de atratividade para sua renda fixa, tá? Para tentar ali fortalecer a sua moeda. Esse juro real, esse juro dos Estados Unidos pela primeira vez faz jus aí e valoriza a moeda americana contra os pares emergentes, tá? Bom, feito isso, pessoal, DXY tem aqui um pouco de tese para ficar forte? Tem, não muito pela parte econômica, cada vez mais então pela parte do carry trade, tá? E a pulga atrás da orelha é o comentário que eu fiz e que acaba sendo um achômetro, mas também um fato, né? Os Estados Unidos não está tendo facilidade em se financiar. Então, a demanda pelos seus financiamentos, principalmente do Tesouro de longo prazo, que é o mais importante para a economia americana, mas é muito fraca perto dos anos anteriores e o mercado está pedindo mais prêmio. Por quê? Está com cento e lá vai fumaça de dívida PIB. Então, pela primeira vez, o rally do dólar, pessoal, não vejo que é por causa da economia e da qualidade do crescimento econômico americano, e sim pelo carry trade. Olha, eu quero até financio você, mas eu quero mais juros. Tá? Quero mais juros. E o dinheiro que eu já recebi dos últimos títulos que eu que eu tinha investido em você, eu estou segurando. Eu estou tirando esse dólar do seu país, esperando você subir os juros aí, porque eu só financio você com mais juros. Então o dólar está ganhando força, o juros está nas máximas históricas, né? O juros está próximo dos patamares de 2008, tá? O Fed Funds de 10 anos, aí o Treasury de 10 anos. Tá? Muito por isso, olha, o mercado está dizendo, Estados Unidos, beleza, cara, eu vou te financiar, mas eu quero mais prêmio. Tá? Jogando mais prêmio na curva para financiar, já que o Tesouro está com baixa demanda, nós temos uma pressão na curva de juros, isso pressiona também o dólar. Tá? E o dólar pela primeira vez, então, na minha opinião, pessoal, aqui é um pouquinho de dados e um pouquinho de achômetro do Bruno, que não sou economista, então é um chute, o dólar pela primeira vez sobe, tá? Não pela qualidade do crescimento econômico ou pujança do crescimento econômico norte-americano, e sim pelo carry, muito do que os emergentes estão cansados de vivenciar, né? A valorização de sua moeda, não porque está crescendo pra caramba e aquela coisa toda, mas sim porque o carry é positivo, né? O juro versus o outro juro é positivo. Então você se financia em um país com juro zero, o Japão, por exemplo, e leva esse dinheiro que você emprestou no Japão para o Brasil, para pegar os 13,25. Ou, agora eu estou dizendo que há a possibilidade, caso o Fed Funds suba um pouquinho mais, tá? De esse dinheiro estar indo para os Estados Unidos para voltar a financiar a dívida americana, mas o mercado está pedindo prêmio, está pedindo mais prêmio. E mais prêmio, há a expectativa então que o dólar vai se fortalecer, porque pagando mais prêmio o carry fica melhor, e aí sim vai ter ali uma super liquidez, sugando liquidez aí, a renda fixa americana. Esse trade foi startado em agosto, pessoal. Acho que tem um bom caminho para ir até os dados econômicos ruírem, né? Ruírem, que eu digo, não caos, tá? Mas virem de fato fracos, um payroll abaixo do esperado, tá? Bom, falei tudo isso, pessoal, para dizer que segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, tá? Dia 4, então não vai ter pregão. E a semana, há uma grande possibilidade de o DXY bater os 105,260. E de lá não passa no curtíssimo prazo, pessoal. Essa é a minha opinião. Não passa. Até o próximo PMI, até o próximo PCI, até o próximo CPI, eu acho que não passa.
Então eu vou trabalhar com o cenário base que rompe essa linha amarela, que é perigo, problema, mas não vai longe. 105.260. Qual que vai ser o pepino? E aí eu coloco que eu erro na semana que vem, se a gente romper essa semana, por exemplo, 106.629. Porque essa corrida dos 105 por 106, pessoal, é pânico para os emergentes, na minha opinião. Principalmente para o câmbio dos emergentes. Não para o Ibov, mas para o dólar e para o mercado de juros. Tá? Vai fazer impacto aqui, não vejo. Se o DXY romper, né, vir aqui para essa região dos 106, que não é meu cenário base, para a semana que vem, pelo menos, tá? Até os próximos dados econômicos, pelo menos, não é meu cenário base. Mas caso aconteça e eu erre, não vai ser o Ibov que vai se impactar, que vai ser muito impactado. Creio que vai ser mais o dólar e os juros. Tá? Porque o nuance aí de commodities, dados melhores da China, acho que vão manter o Ibov aquecido. Beleza? Feito isso, o melhor dos mundos seria o oposto, né, pessoal? O dólar vir para as bases, né? Eu tenho o pontinho contínuo mesmo da base, aqui os 102.320, nessa região aqui. Tá? Daqui também não passa, tá? Num primeiro momento, na semana que vem, acho que, né, o suporte ali é a melhor compra, 102.320. Tá? O cenário base, vou repetir aqui só porque eu risquei pra caramba, é que consegue romper aqui para cima e toma paulada. E aí volta para a estabilidade. Esse seria o cenário base para o DXY. Beleza, pessoal? Então, para o dólar, quando eu falo para o nosso dolinha, o que eu posso comentar aqui? Que se o DXY se animar ao 105 ali, tá? O nosso dolinha, então, ele se anima ao 50,24 e toma pancada. Tá? E essa pancada pode derreter, pessoal, até o 4,821. Tá? Aqui, dólar mensal, tá? Então, talvez não dê tempo nesse contrato, mas no próximo contrato de outubro, de falar de dólar 4,821, ou nesse contrato mesmo, estamos no começo do mês, por que não? 4,821. Então, as oscilações máximas por curtíssimo prazo, eu estou trabalhando com 50,24,5, tá? E 4,821. Acho super provável ambos os pontos serem tocados e o dólar em setembro não andar nem para baixo, romper mínima de junho, nem para cima, romper máxima de agosto. Legal? Quer dizer, romper máxima de agosto rompe, mas não fecha acima, né? Só bate no 50,24 e volta. Essa seria a minha expectativa. Eu tenho mais um ponto acima do 50,24, que é o 50,85, tá? Mas eu vou trabalhar com o cenário base para não ficar em cima do muro do 50,24 aos 4,821. Beleza? Feito isso, pessoal, vamos para os pontinhos. Tá? Aqui os pontinhos do nosso relatório. O gráfico está mega poluído, né? Porque o dólar está muito consolidado. Então, o que eu acho interessante, né? Para o dólar, contrato cheio. Tem que ser disciplinado, estava conversando com o Gui. Tá? Aliás, quem não tem assessoria, pessoal focada em dólar, por favor, agora estamos com um escritório, inclusive em Jundiaí. Tá? E o Gui é o cara que toca o dólar por lá. Então, link na descrição para você abrir conta com a gente, sempre convido. Tá? Dólar na sexta-feira, quem foi disciplinado conseguiu se livrar na venda no 4,921. Tá? Para essa semana, pessoal, 4,921 realmente já não existe mais. Já foi tocado. Então eu posso até apagá-lo. Tá? E a gente vai ficar com 4,913,5. Tá? Com mais uma oportunidade, talvez na segunda-feira, por ser feriado, ou em algum momento pró-emergente, é um primeiro degrau. 4,913, tá? E meio. 4,893 e o famoso, que também gerou um baita trade, embora rápido, um baita trade, tá? E sempre vai gerar trades no curtíssimo prazo, é incrível, né? O 4,886 ou 4,888 do Gui, tá? Vocês podem utilizar um ou outro, tá? O meu especificamente é o 6, e ele é um cara que não necessariamente o preço para especificamente nele, mas ele dita o desconto e o prêmio aqui do dólar. Ele dita pra gente como é que tá o mercado. Acima dele a gente tem uma expectativa que ele seja suporte, abaixo uma expectativa que ele seja resistência, tá? Mas o principal é olhar como que o preço vem em relação a ele. Sempre que nós temos o preço de cima para baixo, é interessante caso você vendido, tá? Que zere as posições aqui a partir dos 4,886. Tá? Não é muito interessante ficar posicionado caso o preço de cima para baixo venha vendido. Em um momento que fechar o diário, tá? Fechar o semanal, talvez até o mensal, abaixo do 4,886, aí sim, de baixo para cima a gente trabalha aqui. Não é legal estar comprado acima dele. Tá? Mas como a narrativa de fortalecimento de dólar e o DXY dá substância para isso, pessoal, então 4,886 é um primeiro percalço sempre, tá? Durante esse contrato de setembro. Tá?
E o destino, como eu falei, no mensal, caso a gente consiga ter uma brecha pró-emergentes, pró-China, vamos assim dizer, são esses pontos com o principal, 4.821, 4.812,5. Tá? Para cima, DXY ao 102, ao 105, pessoal, eu tenho aqui essa região. Tá? Então nós já batemos no 4.981,5. Não, poderia até tirar, tá? Aliás, vou até tirar também para não poluir o gráfico de vocês. Vamos ter aqui muito fraco, tá? Quase um não evento, 4.992,5. Tá? O 50,01 é mais psicológico aqui. E aí sim, pessoal, esse combo aqui eu espero que seja suficiente para parar o dólar, caso ele se anime. 50,16,5, 50,24, 50,24,5. Tá? Temos pontos acima? Temos, pessoal. Temos diversos pontos acima. Põe diversos nisso. Mas eu vou manter aqui o 50,24 como um ponto bem cabalístico ali, para esse dólar romper em falso essa máxima e enxugar toda, se não boa parte da alta. Tá? Voltando aqui para os 4.821 máximo. Então seriam os dois pontos mais importantes. Setembro, pessoal, eu comentei com o Gui e vou voltar a comentar com vocês. Né? Nós estamos vivendo uma política monetária de afrouxamento, tá? Enquanto os Estados Unidos está vivendo uma política monetária ainda de ou aumento ou pelo menos estabilização. Há necessidade de atividade econômica americana ruir, tá? Ficar mais fraca, consistentemente dados mais fracos. Pós-verão, confesso que os dados de emprego, tá? Eles já começam a piorar porque as vagas sazonais ali, principalmente do setor de serviços, tendem a murchar. Tá? Então, há muita expectativa que a economia americana piore. Tá? Então, por isso que o 50,24 pode ser uma máxima do dólar. Tá? E a gente pode viver ao longo de setembro, mais para o fim, mais para a segunda quinzena, de novo o dólar com viés mais negativo, né? Com viés mais de queda. Por hora ainda não. Então tem que ter paciência, muita calma. Tá? Se a abertura for estável na segunda-feira, 4.957,5 é fraco, mais forte que 4.942. Tá? São os dois pontinhos, depois o 4.913. Com certeza é interessante também. 4.893 já falei. E aí os pontos estão na tela. Pessoal, é isso. Sem mais delongas aí, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.